Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados. A mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, tá? Um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. É ou não é? Não vou afirmar. Não preciso, talvez, não preciso ser perito. Alguém precisa? Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR, porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo em outro processo do núcleo 4, se eu não estou enganado. E Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar, porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão, que é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados e ele precisa ser indenizado pelo Estado brasileiro, senhor. Em fevereiro de 2024, com base na alegação de que aquela viagem que ele teria feito poderia ensejar uma potencial fuga de Felipe Martins. Aliás, senhor presidente, a verdade é que a viagem em si sequer qualquer problema teria, a não ser a sanha persecutória de uma Polícia Federal e de um juiz que, na verdade, age politicamente, perseguindo politicamente também as suas vítimas, perseguindo aqueles de quem ele não gosta. Agora, senhor presidente, eu apresento algo que pode ser considerado tão grave quanto aquilo que está sendo agora denunciado lá nos Estados Unidos. Porque nós denunciamos aqui uma falsificação que aconteceu lá no CBP, na imigração americana, uma falsificação documental que ainda precisa ser descoberto quem fez e a mando de quem. Quem fez vai ter problemas com a justiça americana e quem mandou fazer vai ter problemas com a justiça americana, que já está investigando o caso. Agora, senhor presidente, o que vem à tona, e eu preciso da atenção deste plenário de quem nos acompanha, é mais uma absurda ilegalidade processual cometida pela Procuradoria-Geral da República na semana passada e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República, antes ainda da semana passada, acrescentou, após a fase de instrução, documentos ao processo de Felipe Martins. Algo completamente irregular. Não se pode, depois da fase de instrução, quando nas alegações finais da defesa ela precisa se posicionar, a Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, incluir novos documentos. Pois bem, corretamente a defesa de Felipe Martins solicitou perícia dos documentos que foram apresentados, deputado Reinaldo Stefanes. Solicitou, por isso mesmo, mais prazo para que pudesse se defender e
Por isso também não apresentou as suas alegações finais dentro de um prazo que já não poderia mais existir. O que fez Alexandre de Moraes, em lugar de conceder mais prazo, destituiu a defesa. Aí foi todo mundo, felizmente uma vez na vida, todo mundo foi em defesa dos advogados que estão sendo perseguidos há muito tempo. E disse, não, Alexandre de Moraes, aí foi demais, longe demais. E Alexandre de Moraes volta atrás da sua decisão de destituir os advogados e mandar o defensor público defendê-los, algo abusivo e irregular, volta atrás e dá 24 horas para a defesa se manifestar nas suas alegações finais.